Chua roleinha a todos. Colocamos aqui uma foto dessa moça muito bonita, aonde o escritor desse livro, com certeza, compara ela com Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Com certeza, Maria era realmente uma mulher muito atraente, e a figura faz jus. Foi essa mulher que foi levada ao Salvador e ao Rúshua e que, de certa forma, tem uma história muito bonita dentro dos livros do Novo Testamento. Nós vamos falar dela, vamos mostrar a história maravilhosa dela, que há confusões, mas com certeza há também uma forma muito especial na história dessa mulher. Maria de Magdala, a irmã de Lázaro, de Marta, a mulher que se prostituiu com o próprio tio, chamado Simão. É uma história meio complexa, mas era uma família que era muito honrada por ir ao Rúshua Homer Hushai. Naquele dia eles, os sacerdotes, resolveram pegar Maria Madalena e levar ela até a presença de Yahushua. E ali chegando, eles disseram: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei diz que tal pessoa deve ser morta, apedrejada. E tu o que dizes? É claro que aquele projeto ali estava feito calculadamente, que dessa vez Yahushua não escapava daquela cilada. Porque se ele dissesse que não poderia fazer isso, ele estaria anulando a lei de Merhushua, que eles chamam, né? E assim ele seria apedrejado. Se ele, digamos assim, autoriza que ela fosse apedrejada, ele estaria quebrando a regência de César e seria julgado pela lei romana. E assim, de qualquer forma, não tinha saída para o Salvador. E eles insistentemente chegaram e insistiam com ele: mestre, o que tu dizes? Mas Yahushua simplesmente se acocorou-se e começou a riscar o chão. E em seguida disse para eles: eu quero a pessoa que estava adulterando com ela, porque também deve ser apedrejada. E aí isso já começou a criar um certo arrepio deles, porque Yahushua cobrou que o adultério seria realmente consagrado com duas pessoas e não apenas com uma. Precisava outra prova para que o julgamento fosse completo. E eles agora, preocupados, diziam: mestre, o que tu diz, o que tu vai fazer, qual é a tua resposta? E o mestre disse: eu quero a pessoa que estava adulterando com ela. Se não existe essa pessoa aqui, eu peço que vocês aí, vocês que nunca tiveram uma relação com ela, atire a primeira pedra nela. Isso foi fundamental. E agora os sacerdotes começaram a jogar as pedras fora, todos lançando suas pedras no mato e se retirando de um a um, sem um pequeno comentário sequer. Porque ali estava uma prova viva da sua safadeza. Se Maria resolvesse dizer: esse bem daí transou comigo, esse aí também, todos eles teriam por ordem de serem, pela lei, apedrejados junto com ela. Então eles recuaram, saíram dali de fininho cada um, pararam suas acusações e daí a pouco Yahushua percebeu que estava apenas ele e Maria. E ele olhou para ela e disse: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Não te condenaram? E ela, chorosa, disse: não, mestre. Ele disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não pequeis mais. Isso quer dizer que ele não estava se referindo que aquela mulher nunca mais praticasse um pecado, mas ele estava se referindo ao pecado do adultério,
vai, não pratica mais tais coisas, não te mistura mais com esses homens, porque da próxima vez eles te apedrejam. Era isso que ele estava falando. E assim ele curou aquela mulher também de 7 demônios que a cada dia afadigavam ela na questão sexual. Hoje a gente sabe muito bem que eles são chamados de demônios da pombagira. Isso foi o suficiente para deixar uma grande gratidão no coração dessa mulher. Ela se apegou-se aí ao Yahushua de forma que ela fez dele exatamente aquilo que eu também quero fazer, a minha proteção. Ela nunca mais saiu de perto dele. É como aquela ovelhinha que foi curada, carinhosamente foi tratada por aquele pastor que cuidou dela. Nunca mais aquela ovelha sai de perto do seu pastor. Assim também foi Maria Madalena e assim também sou eu. Eu não quero sair de perto do meu pastor. E assim todos aqueles que receberam uma cura, receberam um milagre desse ser maravilhoso chamado Yahushua HaMashiach, que hoje tem o nome trocado por um nome de blasfêmia, todos eles não querem se afastar dele. E ele mais uma vez está trabalhando duramente para resgatar todos aqueles que têm o coração sincero e que estão em busca dele, que não querem se apartar dele porque realmente estão gratos a ele. O livro de Anou de Galut, Apocalipse, o Salvador Yahushua diz: bem-aventurado aqueles que não se macularam com mulheres. Isso quer dizer, bem-aventurado aqueles que não estão maculados no sistema religioso, aqueles que não estão, de certa forma, presos numa comunicação errada, numa doutrina maligna. Esses são mais fáceis de serem resgatados. Mas muitos mesmos, que estão maculados, aviciados, comendo a comida nociva no coxo de Satanás, esses com certeza não vão ser resgatados. Mas Yahushua está fazendo tudo para resgatar o seu povo. Ele até sabe o tanto. Mandou o profeta dizer: 144 mil serão resgatados. Agora, depois de sofrer grandes decepções no boticário, quando foi comprar o perfume, ela sofreu mais uma na casa do tio dela. Chegando lá, o salão estava repleto de pessoas que estavam ali comemorando a cura exatamente do tio dela. Ela sabia que ia ser discriminada ali, que de certa forma ia ser humilhada, mas ela não importou-se com ninguém. Direcionou-se a Yahushua HaMashiach, que estava com certeza sentado à cabeceira. Nesse tempo não tinha mesa, mas eles faziam muito bem feito a ceia, né? E ela direcionou-se a ele, simplesmente a ele, sem olhar para ninguém. Todos os olhares se voltaram para ela, como quem diz: o que essa vagabunda está fazendo aqui? Naquele tempo, realmente, uma prostituta, ela era discriminada, não adiantava não, tinha esse negócio não. Ela não tinha direito em nada social, era um grande castigo, era como uma lepra, ninguém queria estar perto a não ser para satisfazer os seus prazeres. E assim Maria se dirigiu para Yahushua, levando aquele perfume de rei, aquele nardo, coisa especial. Começou a se aplicar aquele perfume nele e, chorando, abraçava-se aos seus pés e enxugava os seus pés, que molhava com as lágrimas, ela enxugava com os seus cabelos. Uma cena maravilhosa de pessoas convertidas verem, mas os que olhavam não tinham convenção. Por um lado tinha Judas, né? E ao mudar Judas, ele dizia:
consigo mesmo: não sei para que tanto desperdício. Ele sabia que aquele perfume era realmente caro, era um perfume de rei. E ele disse: eu não sei para que tanto desperdício. Poderia me dar, eu venderia, colocaria na bolsa e dividiria com os pobres. Pelo outro lado, o tio de Maria, que também fazia seu julgamento, baixou a cabeça e emudeceu, e em seus pensamentos era: esse aí com certeza não é um profeta, porque se fosse um profeta ele saberia quem está tocando nele. E ali Yahusha simplesmente ele contemplava o raciocínio dos dois, tanto de Judas como do tio de Maria, Simão. Ele olhou para o tio de Maria e disse: Simão? Ele disse: sim, mestre. Alguma coisa eu tenho a te falar. Fala, mestre, fala. E Yahusha disse: olha, eu cheguei da tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Essa daqui não cessa de lavar meus pés com lágrima. Eu cheguei na tua casa, tu não me deste o ósculo, e ela não cessa de beijar os meus pés. E uma coisa eu tenho a te perguntar. Pergunta, mestre. Ele diz: duas pessoas devem a um credor. Um deve 500 moedas, o outro deve apenas 50. Não tendo ambos com que pagar, o credor perdoa aos dois. E eu pergunto: qual dos dois se tem mais raviolo, o que quer dizer amor? E ele diz: ora, mestre, aquele a quem devia mais, com certeza. E Yahusha diz: pois é, essa mulher não cessa de me beijar os pés e de me ungir para a minha morte. E com certeza todos os seus pecados foram perdoados. Assim ele disse porque Simão foi curado apenas da lepra, porque a grande maldade estava em seu coração. Maria simplesmente era como uma criança. E ali completou-se essa história bonita. E a história rege maravilhas que aconteceram com Lázaro e aconteceu também com Maria. Marta não temos um bom testemunho dela, mas com certeza era uma pessoa precavida, uma pessoa cuidadosa e também deve ter a sua salvação. Mas Maria desceu ao fundo do poço para se encontrar com Yahusha Holmer Hushihai. E aqui nós temos aqueles que levaram ela a Yahusha com o intuito não só de matar a ela, mas também matar o nosso Salvador.